Informação nunca é demais. Nunca é demais. E quanto mais informação você passar, menor a chance da gente voltar perguntando alguma coisa, ou melhor, menor a chance da gente voltar com a resposta dos valores já mais rápido, com a cotação de fato mais rápido. O pior profissional de logística internacional é o Tom Hanks, né? Captain Phillips, can you hear me? O Capitão Phillips, né? Deu merda. Aí ele foi lá, o náufrago. Ele trabalhava onde? Trabalhava onde? Tava trabalhando no avião também, fazendo entrega. Deu merda. Tem o do aeroporto e também. o do aeroporto também. Tinha carga lá também. Cara, esse bicho não tá envolvido em logística, é bucha. Um tempo atrás, mas aconteceu que piratas roubaram o navio lá, né? Uhum. E aí me parece que... Sequestraram o navio, roubaram, isso, sequestraram. Aí parece que uma pessoa marcou uma reunião porque ela estava indignada e ela queria entender como que um navio poderia ter sido parado por bolas de canhão. Bolas de canhão? Caralho! É o Jack Sparrow! Eu já sei que nós vamos ter que parar na metade pra tu ir no banheiro, né? Ele tem um medo de pedra no rim e tá tomando cerveja, já vai ter que parar na metade. Também tenho medo de mijar na calça, então... Eu prefiro que tu vá no banheiro mesmo. Mas teve alguma história, não teve? Tá tomando muito líquido por conta de complicações, não teve alguma coisa assim? Não, eu tive há 4 anos atrás eu fiz uma... 4? Um tempo atrás eu fiz uma cirurgia de pedra no rim, porque eu não é que eu não bebi água, é que eu bebia, só que não o suficiente. Cirurgia pedra no rim, pra colocar uma pedra no teu rim? Pensei que um copo era o suficiente. Aí hoje eu bebo bastante água. Eu tenho uma garrafa de 2 litros, assim, ó. Uma azulzona. E aí a minha meta é uma de manhã e uma de tarde. Consigo bater. Caralho. Pô, é força água. 4 litros. E aí eu vou treinar de noite, por exemplo. Daí no treino eu levo 2 de 500, né? O que tu treina? Futebol. Mas é o ferino uma vez por semana ou é um negócio alta performance? Funcional de futebol. Funcional de futebol? Olha que interessante. É legal, legal. É tipo um treino de equipe, assim, é muito massa. Bem legal. Mas joga futebol também, né? Então, tu trabalha com a bola também, mas não tem... É difícil ter jogo. Quando tem, é jogo reduzido, que a gente chama, né? Que daí diminui o campo. É a idade, né? E aí... Não, é pra deixar mais técnico mesmo. Ele trabalha nessa parte de fundamento, né? É bem legal, assim. E, cara, Aí, porra, é tipo assim, 1000 calorias por treino. Que massa. Então é pegado. Aí eu levo mais 2 garrafinhas, tomo meia hora uma, meia hora outra. Aí já dá mais 1 litro. Mas tomando à noite, tu acaba, né, na hora de dormir, tem que ficar acordando não, de madrugada. Fralda, dorme de fralda. Não, eu boto plástico no colchão. Que horror. É porque assim, se eu tomo muita água à noite, tipo assim, 1 litro, cara... Cara, eu vou te dizer assim, ó, é que o treino é 6h30, né? Então 8 horas eu tô em casa. Então vamos dizer, vamos dormir 11 horas mais ou menos, só que eu, não sei se é genético isso, porque a minha mãe também é assim, eu acordo toda noite pra ir no banheiro. Toda noite. Pelo menos uma vez. Nossa, não essa última noite, por exemplo, foi 2. Aí potencializou com trabalhar com Comex, né? Porque no início da carreira, principalmente, a gente fica muito... No início da carreira, vai. Dependendo da função... Os primeiros 25 anos, né? Dependendo da função, tu fica muito ligado durante noite, madrugada e tal. Então, acho que isso potencializou de acordar de madrugada. Aí, hoje em dia... Tanto é que lá em casa, até que agora não, mas antigamente era tipo banheiro no quarto, né? No caso, banheiro. Aí era eu na cama e a minha esposa. Agora a gente trocou. Não sei por quê. Pensando. Porque senão ela acordava quando eu acordava. Aí fudeu, né? Já basta um mal-humorado que não dorme. É verdade. Preciso de 2. Beleza, então vamos pra pauta? Então vamos lá. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Felipe Matos. Eu sou a Bárbara Schellmeyer. E eu sou o Cassiano Vidal. E vamos aprender como fazer cotação de frete internacional de qualidade. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Se tem uma coisa que pode fazer travar uma importação e uma exportação, é na hora da cotação do frete. Se você não fizer um negócio bem feitinho, isso tu vai perder tempo, e por causa de besteira, por causa que você não interpretou a informação corretamente, ou porque faltou alguma coisa, ou porque você achou que o outro lado tinha entendido e não entendeu, e às vezes o outro lado entendeu diferente e aí vira uma bagunça. Então vamos fazer aqui, igual o episódio que a gente fez sobre despacho aduaneiro de importação, vamos fazer aqui um serviço de utilidade pública. E vamos facilitar a vida dos agentes de carga, né? Porque é um momento importante, eles querem fechar frete logo, querem atender essa cotação rapidinho para fazer os embarques acontecerem. Então, antes de entrarmos na pauta, como sempre,
Curta, compartilha, comenta, siga-nos nos agregadores de podcast, siga-nos no YouTube. Se você tiver Spotify ou YouTube, você pode ver a gente em vídeo, fica bastante legal. E aí aproveita para comentar também nesse episódio e nos anteriores, que isso nos ajuda bastante. E também, esse projeto está acontecendo porque nós temos apoiadores. Isso aqui dá trabalho, isso aqui custa, exige manutenção. Eu nunca vi tanto cabo HDMI estragar na minha vida. É impressionante, às vezes a gente tem um cabo HDMI pro videogame por 5, 6 anos, é o mesmo. Aqui, estraga com uma loucura, tem que ficar comprando um cabo HDMI novo. Então, eu tô aqui com as empresas que é a Locomex, a Nowports, a Englobo, Mauá Câmbio, Chip to Chip, Interfreight, a Get, a Dite, que estão toda semana, toda quinzena, na verdade, a cada 2 semanas, mas estão aqui frequentemente conosco para ajudar esse projeto a acontecer. Se você estiver interessado, você, empresa, estiver interessado, entre em contato com a gente, que temos diversas opções. E claro, vou agradecer novamente a presença do meu amigo Felipe Matos, da Next Shipping, é que eu juntei Matos com Next, esse é Matos. Felipe Matos, da Next Shipping, tô com a Bárbara Eschelmeyer, da UWL, e o meu querido amigo Cassiano Vidal, da Asia Shipping. Era pra estar o Edson aqui também, mas ele tá de férias, tá curtindo. Então Mais vamos... que merecido. Mais que merecido, né? Pô, caramba, o bicho trabalha, né? Um tempo atrás Ele ele... estudou, né, cara? É, Estudou. Abração, Ed. Então vamos entrar na pauta. Enquanto eu tava pensando nas loucuras da pauta, que eu vou bem vozes da cabeça, eu não uso o chat GPT, eu juro. E aí eu comecei a pensar assim, dá pra julgar se um cliente é bom ou ruim já na cotação? Eu quero que vocês respondam ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Não. Sim. Não, olha só. Então quem disse sim? Eu disse. Por que já dá pra julgar um cliente na hora da cotação, na hora que já começa a troca de e-mail e mensagem? Eu creio que... porque, vamos dizer assim, é muito... Vai de cada um, né? A percepção do que é um cliente bom e um cliente ruim. Mas, na minha concepção, é que um cliente bom, ele é organizado. Então, se a cotação ela não vem com uma certa delicadeza, né, eu diria, né, cuidando do processo em si, eu creio que assim, já dá uma impressão de que não é um cliente tão bom. Entendeu? Então, tu precisa ensinar mais, desgastar um pouquinho mais de tempo, tudo isso. E tu, Bárbara? Concorda? Eu respondi sim. E é que na minha visão do cliente bom foi no sentido da pessoa mesmo que está pedindo a cotação, se ela é boa naquilo que ela está fazendo no comércio exterior. E aí eu vejo que cai numa responsabilidade nossa até de procurar antes entender o perfil do cliente, porque às vezes aquele cara não é bom no comércio exterior, de fato. E aí o jeito que ele manda a cotação não é boa, porque ele não entende do negócio ou porque ele realmente é desorganizado. Então eu acredito que você consegue julgar ou uma questão de falta de organização, né, pressa, correria, ou a própria falta de conhecimento mesmo, que é uma coisa que a gente tenta mapear muito antes para entender, putz, se o cara tá pedindo assim, será que ele entende? Né? Porque é o risco de eu também mandar uma cotação e o cara, tipo, não entender nada e a gente vai ter problema lá na frente. Então eu acredito que baliza um pouquinho no sentido do conhecimento da pessoa que tá pedindo, e também na organização ou entendimento do processo inteiro. Quando eu digo cliente bom, é bom de entender, né, de comércio exterior, que às vezes ele está esforçado, né, mas tem cliente, às vezes, pessoas, colegas de trabalho, que tentam empurrar o trabalho para outra pessoa, né, que é o que eu gosto de falar muito assim, pô, tu vai mandar o packing list pro agente de carga contar o frete, pô, cara, separa as informações ali bonitinho, né, cara, ele não é, o packing list não é padronizado, né, então isso atrapalha. Mas e tu, Cassiano, por que tu discorda? Onde é que eu olho? Aqui? Olha pra mim, cara. Olha nos meus olhos. Eu quero a verdade. Eu quero falar com a câmera. Então, câmera do meio, vai. Tá. Pessoal, então, clientes que trabalham com as duas empresas que aqui estão comigo na mesa, o meu e-mail é Pronto. Não, eu vou mandar o boleto. Eu vou mandar o boleto. O cara tá fazendo propaganda dentro do podcast. Não, eu vou mandar o boleto lá pra turma. Caramba. Que se a informação vier desinformada, a gente dá um jeito, arruma, não tem problema nenhum. Pessoal, cadastra o e-mail dele nos spam. O cliente é o coração da empresa. Podem ficar tranquilo que a gente... Caralho, velho. Ele tá jogando contra a pauta do seu que episódio, canalha, você tá vendo, né? Que canalha. Não vale nada mesmo, né, cara? Ó, pra facilitar, pouco, né? pra facilitar essa parte vai ficar na entrada do vídeo, beleza? Pra facilitar, Olha aí. o meu e-mail eu vou falar de novo e depois a gente vai botar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem mandar cassiano.vidal.br, esse grupo. Com cedilha, tá, gente? Cassiano com cedilha. Não é. Mas enfim, brincadeiras à parte, né?
Não dá para julgar o cliente pela maneira que ele manda e-mail. Claro, facilita, né? Um facilitador se as informações vêm conjuntas, né? Se a gente tem ali, por favor, cotar qual é o modal, né? Coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas às vezes é tudo um início, né? Às vezes tudo é uma oportunidade. A gente, lógico, falei brincando aqui as questões, mas também tem um pingo de verdade que, cara, tem pessoas que vão receber um e-mail lá que tá, cota pra mim em China, Brasil, e ele vai ficar, porra, mais uma cotação de um cara que não sabe mandar pedir uma solicitação. E a gente tem a oportunidade de, às vezes, né, o cara não sabe, né? Ele tá comprando, importando ou exportando pela primeira vez. E aí a gente tem que desmistificar algumas coisas, conversar sobre outras e assim vai criando relacionamento. Acho que isso é importante. Sim. É um depende, então, né? Tanto não, né? É um depende, né? E isso que o Cassiano falou, eu acredito que é muito importante, porque é justamente essa... Não vem que eles vão ser todos meus. Tudo bem. Eu sei dividir, Cassiano. Toma. Tem um cliente Eu meu não. muito bom que fala que tem uma fatia do bolo pra todo mundo. E... Até disfarçou dando um gole ali. Pode até ver. Desde que seja aquela fatia pequenininha e o resto esteja tudo comigo, tá tudo bem. Entendi. O breakbook é teu, né? Brincadeira. Antonov fretado. Brincadeirinha, né? Tá todo mundo aqui. Vocês Climão. não sabem o que acontece depois, né? É, Agora fechou a bastidores. câmera, pau come aqui dentro. Mas o que tu verdade. falou, do pessoal recebe e já julga o cliente, né? Tipo, porra, lá vem mais uma cotação do cara que não mandou porto de origem, porto de destino. Não me mandou o tipo do equipamento, né? E por isso que eu digo que é uma responsabilidade nossa, e eu vejo uma oportunidade muito legal de engajamento com o cliente, de você mostrar um pouquinho de interesse também no cliente, de você, poxa, entender quem é aquele cliente. Será que esse cara nunca importou na vida dele? Será que esse cara ou exportou, enfim, né, independente? E aí você procura entender o contexto. Porque a forma também que você vai passar uma cotação para um cara que nunca importou ou exportou, ou que tem pouca experiência, é diferente. Você vai ter um cuidado maior, às vezes, em explicar termos que você não explica para um cliente corriqueiro, né? Então, eu acredito que vale uma chamada para todo mundo que está na linha de frente ali de vendas, insight, pricing. Enfim, discorre para a operação também, mas como a gente está falando de frete, da cotação especificamente, de buscar entender também por que aquele cara manda só, favor cotar China, Brasil. China, Brasil, né, 20 toneladas. Todos modais. Nossa, sem Incoterm, né? Com Incoterm, não tem Incoterm. Então, buscar entender também. Porque acho que a partir daí você começa a caminhar para um lugar melhor nas informações. Começamos hoje. É assim que eu quero, assim dá bem. mais audiência, é bom. Sim. Cliques. Vou fazer... Bait. O que costuma mais faltar na hora de cotar o frete, assim, que a galera mais esquece, seja experiente ou não, assim, que vocês notam? Às vezes a pessoa tá acostumada já a montar aquele layoutzinho e tal, mas normalmente falta alguma coisa. Tem algo assim... Vamos... Bom dia, tudo bem? Meu, genial. Boa. Como você está? Matou. Caralho. Isso aí. Nossa. Puta merda. né? Tratar como ser humano o outro, né? Tipo, como se fosse uma pessoa no outro lado. Lembrar que você não tá pedindo a cotação pro chat GPT, né? Você tá pedindo pro outro ser humano. Tem isso. Além da gentileza, então. Vamos lá. Mas o que a gente falou do país é bem corriqueiro também. Às vezes o cara, tipo, preguiça de pensar qual porto que tem lá naquele país. Vou mandar o nome do país. Uhum. E aí é um país enorme. Tipo, tá, jovem. Onde está localizado o seu comprador? Né? Pra gente ver onde é que fica a melhor rota aqui. Então, eu acho que o país vem faltando o porto, né? De referência. E quando é pallet, assim, alguma coisa, se é empilhável ou não? Acho que é assim, que vem primeiro. Informações extras, né? É o que- Informações, carga perigosa. Carga perigosa. Mas esse se é empilhável ou não, às vezes nem o exportador fala, né, cara? Na importação, né? Eu tinha muito isso assim, cara, era muito raro os caras informar se a caixa era empilhável ou não. Eu recebi fazendo um parênteses, né, do dia a dia agora. Hoje mesmo eu recebi um negócio de avaria numa carga lá. E aí pedi as fotos pra dar uma olhada, porque às vezes é uma avaria, às vezes é uma avaria, né? Aí cheguei... Às vezes é uma lança de parte né, atravessada. Aí eu achei curioso, assim, porque era... Só pra fazer um parênteses mesmo. Era a caixa, daí tinha lá a caixa com o Do Not Stack, Tá. né? Aham. E em cima Não, tinha outra não. caixa. Não é tipo aquela foto do não pise na grama e o cachorro assim sorrindo na grama, né? Eu fiquei assim, pensando, tipo... Por que variou, será? Não, assim, a avaria nem foi daquilo, mas eu fiquei tipo, porra, mas
Sabe, eu parei assim, depois eu fui, até mandei uma mensagem, o cliente é conhecido meu, aí eu, o que aconteceu aqui e tal, não sei o que, tá. Tá, aí deixa eu te perguntar uma coisa, tu sabe o que significa isso aqui? Ele, isso aí é só o exportador que faz lá, não precisa. Eu falei, então tá bom. Tá bom, né? Não dá pra entrar no Mas assim, mérito, né? isso aí, eu não sou especialista em seguro, mas eu acho que uma foto dela já descaracteriza às vezes o seguro. É Não, que já foi tá lá a outra coisa, instrução, né, não, cara? mas é que foi outro problema, É? não foi de amassado, Sim, nada. sim. É que se porventura fosse isso, aí daí geraria eles um poderiam problema. barrar, com certeza. Com Uso de certeza. brecha, né? Aí eu só fiquei, tipo, essa foi, né, É. comércio exterior, né, todo dia uma nova Aham. descoberta. A questão do empilhável no consolidado e no aéreo é muito importante, né? Sim. É. As medidas certinhas, né? Até eu fui falar com o nosso pessoal hoje, falei assim, gente, eu até fiz uma pesquisa, assim, se você pudesse mandar uma mensagem para um cliente que pede cotação, o que você falaria, né, para esse cliente? Mas vou deixar para depois. Vai, Legal. Mas aí Fique até chegaram, o final com a gente. Olha só. chegaram alguns cases, assim, principalmente no aéreo, e que a gente tem constantes problemas. Às vezes a pessoa manda a medida, margem de erro ali, né, 5 pontos percentuais, e, cara, não passa na porta da aeronave, não embarca na próxima aeronave depois que faz uma conexão. Então, assim, por conta de coisinhas que parecem pequenas, você tem um problema gigante. 1 centímetro a mais na altura só. Exato. Recentemente, a gente voltou uma carga inteira lá do interior de Minas Gerais, que chegou lá no aeroporto, conexão. em Guarulhos, na verdade, no embarque aqui. Uhum. Chegou ali, cara, não passava na porta do avião. Puta. Não passava. E era carga perecível ainda. Ai, Deus. Cara, e aí o cliente gritando, surtando, e aí você vai falar assim, jovem, a medida que você me passou, passava. A carga do jeito que chegou não passa, o que a gente pode fazer? E não dava pra desmontar, não dava pra fazer porra nenhuma. Teve que voltar. Então aí você tem todo um custo na sua operação, né, extra, que não precisava, se você pudesse ter aquele zelo que você comentou, né? Então se você tem um pouquinho mais de zelo ali na hora de construir, mandar as medidas certinhas, então acho que é importante eles saberem o quanto isso impacta no processo depois. Acho que um exemplo bem legal de dar é, por exemplo, nessas questões de não empilhável, vamos pegar no aéreo. As medidas padrões de pallet padrão de avião em avião passageiro, né? 3 por 2 por 1,60. 3 metros de comprimento por 2 de largura por 1,60 de altura. Essa é a medida para entrar no avião passageiro, máximo, né? Medida pallet padrão, que é o da companhia aérea, no caso. Se é uma carga não empilhável e a gente tem duas cargas, por exemplo, de 1,51 m cada uma de comprimento, ela já não entra no pallet. Vai ter que ter 2. Aí ele vai cobrar espaço extra. Porque vai ficar 1,51 e mais 1,51. Entendeu? Então vai ficar... Vai passar por 2 centímetros, vamos dizer assim, do limite. Então, assim, essas só porque ele não informou que era não empilhável, né? Peguei um exemplo bem, né? Assim, mas, enfim. é específico, mas acontece. É. Não é, Mas até não pra é fazer a comunzão conta, assim, não. esse tempo a gente tava contando um projeto lá e a carga era não empilhável e a gente tava negociando o rodoviário também depois para fazer a entrega e para ver quantas carretas ia precisar utilizar para fazer a entrega, né? E aí a gente lembrou que era não empilhável, né? Daí na hora de conversar com o cliente a gente falou, cara, assim, é o seguinte, não sei quantos metros tem uma carreta lá, sei lá, 6 metros, supor, não sei quantos. Não dá para carregar mais de, sei lá, 6 caixas por carreta, então vai precisar de 30 carretas. Nossa. Mas é porque a carga não era empilhável. Aí vai. E paciência, né? Paciência, não tem o que fazer. Eu tive uma vez, num dos estados que eu trabalhei, uma exportação pra fazer, que aí era tipo era material de fibra de vidro, assim, sabe? Não era um negócio muito pesado e tal, volumoso, né? E aí era marítimo, e aí eu tava lá falando com os caras almoxarifados, né? Aí eu falei, e aí? Me ajuda aí a ver, vamos precisar de um container de 20 ou de 40? Me ajuda aí. E aí, cara, foi assim, eu junto com os caras olhando assim, pra tudo que tava lá, assim, tipo, tudo empilhado e tal. 20 dá. É que Vocês pegaram uma Que trena. ódio. 20 dá. 20 dá. Não, beleza? Cara, e aí o mais engraçado é que chegou lá o container e tal, e os caras começaram a encher, com empilhadeira e tal. Velho, não fechava a porta. Não fechava, assim, mas tava muito pouquinho, assim, sei lá. Sei lá, uns 7 centímetros, Só aquele talvez. empurra que dá. Cara, eles me empurraram com a empilhadeira, velho. Eu falei, puta merda, velho, é fibra de vidro, cara. Nossa. Mas Você vê um problema... Já viu Era entre empresas do grupo. Já Jogou viu pro outro. estufagem Eu fingi que não vi. pneu? Eu falei, não, eu não quero isso pra mim hoje. Eu fingi Eu não que vou não vi. descarregar esse container agora. Cara, não. Lacra aí, lacra. Bora. Já viu estufagem de pneu? Contando de pneu?
Eles esse esquema botam também, um né? dentro do outro. Cara, Entrelaçadinho, é ridículo, velho. Uhum. Assim, mas é um produto que é feito, beleza, né? Funciona. Não, beleza, mas o jeito que eles fazem não dá pra entender, pô. Na hora que o cara abre o container, certo, sai explodindo. Sai pulando. Deve ser, É muito pneu, cara. deve ser aquele Dentro do brinquedo que pneu. abre assim, dá susto na cara, né? Aquilo lá deve ser muito perigoso. Sim. Muito louco. O que mais de informação que a galera costuma esquecer? Os Incoterms, não? Eu ia falar isso, os É? Incoterms. E às vezes não só Incoterm, mas um adicional ao Incoterm. Então, por exemplo, a Europa é bem normal. Bem normal não, mas é normal ter FCA fábrica. Que é um X-Works gourmetizado. Ah, sim, sim. Uhum. É o FCA FCA, com coleta. é o FCA no caminhão, né? Não, FCA com coleta, né? Uhum. Então, tu vai lá e faz a coleta e tal. Então, às vezes a cota lá é FCA Hamburgo, FCA Frankfurt e tal. Mas não fala que é FCA fábrica. Aí a gente fica lá esperando no terminal e nunca chega a carga, né? Então, assim, isso é um problema que pode acontecer se não avisar no início da cotação. Sim. E é bucha, né? É bucha. É bucha. Que depois Isso é- você só porque vai é- descobrir no... Não, e é bastante custo, né? Isso, né? É, que aí- pick-up, a agenda, não sei o que. Blá, blá. Aí perde embarque, tem custo Isso. extra e tal. Cara, E, isso é chato. Jonas, eu achei legal que tu comentou em relação a packlist, invoice, né? Porque o cliente, às vezes, ele só anexa e fala, ó, cota, né? E aí... Não dá bom dia, não pergunta como que tá, né? Se a gente... E aí, se nós cotamos, né? Não é um problema também, né? Mas tu puxa- agora não é um problema, né? Não. Entendi. Não é um problema, não, é um Não. problema. A Há Next 10 também minutos vai atrás atender era um vocês. problema, né? Eu vou deixar também o meu Olha aí. e-mail. Meu e-mail bem aqui embaixo, tá bom? Eu vou começar a vender espaço nessa mesa aqui nos episódios regulares, cara. Eu vou virar um porco Não capitalista. é, Vou virar- não é problema. Ó, tem a fatia do bolo, né? Aqui, ó. Eu tô aqui, quietinha, aqui olha. nessa mesa aqui, ó, tem uma fatia pra cada um. Ai, cara. Então, se a gente, né, cota, a responsabilidade também, de certa forma, é importante passar, né, falar até isso pros clientes. A responsabilidade não pode também ser jogada somente, né, no agente de carga. É, sacanagem. Se nós cotamos, ok, vai ter todas as instruções, tudo certinho, mas também existe uma corresponsabilidade daquilo que está sendo cotado, porque o compartilhamento das informações é muito importante, né? Então, ó, se isso aqui é assim, né? Essa origem, esse Incoterm e tal. Uhum. E aí você faz uma análise, porque quanto mais pessoas tendo conhecimento do processo e do embarque, meu, é perfeito. Acho que é Então- bom também a gente sempre, por exemplo, indo nessa pegada, dividir com o cliente também a responsabilidade. É uma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, o cliente vai cotar lá um aéreo, ele dá só o peso da carga. O peso é tanto. Tem dimensões? Não tenho. Tem CBM? Não tenho. Então tá, cota pelo peso. Beleza, vou cotar pelo peso. Aí é X-Works, tem que ter coleta. Aí tem que ver com a transportadora, tal. A gente vai ter que estimar uma quantidade de caixa, de pallet, enfim. Qual as dimensões, tirar da vontade que a gente acha que vai dar. Só que assim, a responsabilidade de depois chegar e falar, ó, nós estamos cotando com o peso tal, considerando que tem tantos pallets ou tantas caixas nas dimensões assim, assim, assim. É. Se não for isso ou próximo disso, pode mudar. Se vier a mudar, a gente vai atualizar depois. Isso mesmo. Então, assim, tem que deixar ciente, né? Acho que não é nem educar, né? Eu acho que educar é uma palavra feia, né? Feia. Deixar claro, não, tem que deixar claro entre Deixar os claro. Um envolvidos. abraço pros professores. Não tô querendo falar disso, que educar é feio. Mas fica meio grosseiro falar, né? Vou educar o cliente. Não é assim. Às vezes é só pra dizer, ó, se você fizer desse jeito, vai acontecer assim. Então, talvez se fazer dessa maneira fica um pouco mais simples e vai arcar menos, vai ter menos custo pra tua empresa, provavelmente. Sim. Aí ele recebe a cotação, toma um susto. Meu Deus, ele tudo isso? vai cotar algodão e só tem o peso. Pô, Pô. Né? É difícil. vai cotar bigorna e só tem as dimensões. Pois é. Eu acho que outra coisa também que cai nisso que você mencionou até, é carga perigosa. Não sei. Carga perigosa, informar, né? Só é perigosa se informar, né? Exato. Gente, eu vou falar pra vocês. Gente, pelo amor de Deus, é brincadeira, não façam isso. Não, eu vou falar pra vocês. A gente teve um caso esse ano pesado, assim, no final do ano passado, já nem lembro mais, que essas coisas a gente esquece. Sim. Mas porque não houve a informação e o armador, no fim das contas, pegou, que era uma carga perigosa. Não foi com a gente aqui, na verdade foi com a UWL Estados Unidos. Mas, cara, foi em volta de $15 mil de multa em torno da não declaração de uma carga perigosa. Porque, assim, às vezes o cliente, ele acha que não vai ter problema.
E assim, quero dizer pra vocês que sim, a sua carga pode explodir um avião e ela pode explodir um navio. E isso é muito perigoso. Então, quando a gente vem e pede documento, pede informação, pede os dados pra mandar a declaração, cara, tem que mandar, não é de bonito. Sempre falo, todo o procedimento que existe e essas coisas que a gente pede, não é porque a gente acordou num belo dia e falou assim, nada pra fazer? Deixa eu inventar aqui uma FISP aqui, Então, ó, preguiça declaração de cotar, de emergência. né? Então, preguiça de cotar e ficar pedindo coisa. Preguiça de cotar, eu só manda pra ver se o cliente desiste? Não. Na verdade, a gente quer fazer certo pra proteger a sua carga e proteger um navio, um avião, um caminhão, o que seja, né? Então, a carga perigosa entra muito, tem que ter muito cuidado e passar essas informações pra gente. E fora isso, eu falaria também da temperatura do container reefer. Que também eu acredito ser bem importante no momento da cotação, pra gente também poupar tempo. Falar assim, Olha, morno, frio. E você, olha, e você, agente de carga, Cara, ele tá apontando, ele que tá pistola. aceita, Ele sentiu, ele sentiu. que aceita cotar carga perigosa, mas não pede documento, ou armamento, não pede documento, ou qualquer outro tipo de coisa, isso prejudica o comércio exterior. Fechou? Aí eu gostei, hein? Aí eu Nossa, gostei, aí você gostei, foi- gostei. Valeu? Meus A última parabéns. vez que eu vim aqui, inclusive, que tava outros colegas aqui, eu comentei de uma empresa bem conhecida aqui no mercado, que embarcou umas cargas, lembra? Uma carga perigosa, sem dizer que era perigosa, e no caso dessa empresa, ela não tomou só essa multa que você... mas essa multa que vocês tomaram, porque assim, pode-se acontecer de ser banido, né? Sim. Então, perder licença, de Aham. poder fazer. Uhum. Então, assim, nesse caso sério, desse pô. agente específico, não foi o cliente que é o cara que não fazia mesmo. Então, Aham. É que você tomou uma puxada, né? Principalmente Mas do é armador. que- O armador fala, cara, eu vou te blacklistar se você não exatamente. não Então, cooperar assim, e me é passar as super informações, importante. né? E, cara, vamos ser sinceros, né? Ah, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. O cara vai lá, não fala, passa, deu, tá fazendo isso faz 10 anos. A hora que cair, não vai mais acontecer. Né? Então, no aéreo principalmente, pô, tu vai mandar uma carga com bateria e tal, sem dizer que é bateria, não sei o que, vai passar no raio-x, os caras vão ver cadê o documento, pau, não vai mais, já vai pro blacklist. Isso já aconteceu comigo. Assim, tinha uma Ah, carga. tu trouxe uma carga sem dizer que era perigosa? Foi pego. Tu sim. foi no aeroporto e trouxe um... Isso. Entendi. Era algum eletrônico. Denúncia. Era algum eletrônico, assim. E. Passa Só- logo do Cidade Alerta. Assim. Mas, cara, olha, cara, é o detalhe do detalhe, é uma desgraça. A gente se ferra no comércio por causa do detalhe do detalhe. Eu tinha lá o catálogo da mercadoria, eu não lembro mais o que era exatamente. E assim, o modelo que eles tinham me informado, que a gente tava comprando, era X. E aí eles mandaram um modelo que tinha uma bateria e funcionava conectado na tomada. Cara, eu não sabia. O meu catálogo era isso, era modelo X e eles mandaram um Y. Aí a hora que chegou no raio-x do aeroporto, pá, tem bateria. É isso aí. Porra, cara. Então, Isso aí. ainda bem que tem raio-x, né? Pra Sim. detectar essas coisas, porque assim, cara, não é por mal. Né? E às vezes pode ter sido até, eu acho que foi um erro inocente do exportador naquela vez, sabe? Eu É que tive- começou errado, vai dar errado e... Eu tive um Nossa. eletrônico que veio até então, né, não sabia, mas aí tinha logo da maçã e parou, né? Quando parou na conexão na França, É. aí barraram e perdeu a carga todinha. Né? Ah, Então, nossa. isso É tem que se até ligar pode também. fazer, né? Desde que tenha a licença que pode Sim. exportar, né? Você tem que fazer direito daí. O nome disso é pirataria. É isso aí, é isso aí. E aí, o que acontece quando a cotação demora? É importante a gente falar isso assim para o pessoal mais novo, né, cara? O que acontece quando falta informação? Atrasa, né? Eu falo muito, deixa isso começar. Atrasa, né? Atrasa. E, de novo, eu acredito que quanto mais as duas partes entenderem do processo, tanto o agente de carga quanto o cliente, melhor para a vida de todos. Então, e falar em demora, na verdade, eu acredito que a gente tem que pegar num ponto muito importante. Fuso horário. Boa. Tem cliente, oi querido cliente, que manda a cotação e acaba não se atentando ao detalhe de fuso horário versus o seu Incoterm. Pessoal, Cassiano.vidal, cotamos 24 horas, não tem problema, Ele, pode ele acorda pra mijar, ele já cota, né? Ele acorda... Querido cliente, dê preferência para quem é papo reto com vocês, que vai ser na alegria e na tristeza. Transparência é tudo. Transparência é tudo. Cara, esses dois aqui eles vão mandar o podcast pra pedir aumento. eu tenho certeza. Mas a questão do fuso é interessante. É. Porque daí o cara,
Recebo hoje ainda a cotação? 4 horas da tarde, manda um X-Works de Europa, tipo, pra hoje. Você fala assim, não vai acontecer, né? E, então eu acredito que tem que levar isso em consideração. Mas não tem um overnight lá na... Não, e não é nem o fuso horário, né? Não é nem o fuso horário. Às vezes estamos no mesmo fuso e a gente recebe a solicitação da cotação 11h15 da noite e no outro dia 7h30 da manhã. Isso. Já temos a cotação? N-News. Novidades? Preciso fechar. N-News. Já recebi de todos os outros concorrentes. Meu Deus. Não, cara, onde é que tá esses todos concorrentes incríveis, né, cara? Deve ser tudo chinês, né, cara? Com certeza. Não, e às vezes não é nem a questão do fuso, é a questão do serviço em si. Então, ontem mesmo a gente recebeu uma cliente falando comigo, Bárbara, eu vou te mandar uma cotação. Ela me chamou 10 horas da manhã. Aí ela assim... 10 horas da manhã. Tá. Daí Meu ela, Deus, que horário. Ui. Bárbara, vou te mandar uma cotação, só que eu preciso pra hoje ainda. Continua aí. Aí eu falei, olha, se for porto a porto, beleza, né? Manda aí, exportação. Eu falei, aí tá, ok. Só que ela acabou mandando, era já passado, acho que 2 horas. E aí quando eu fui ver, era porto, coleta, desembaraço, cotação do armazém, pátio de porto. Aí eu falei, então, pra hoje, daí não dá, porque esse tanto de informação, né? E aí tudo bem, ela deu uma extensão pra nós até hoje, 10 horas da manhã, foi ótimo. Mas você tem que informar o cliente, que tipo assim, cara... Isso aqui tudo que você pediu simplesmente não dá para determinadas operações. Porque às vezes o cara realmente ele acha que dá, né? Ou ele não se ligou, não olhou no relógio, enfim. Então eu sou dessa. Eu acho assim que a gente tem que sim voltar e informar, sabe? E não deixar o cliente achando que tu vai voltar e que tu vai atender a expectativa dele. Porque, cara... É deixar pra 6 horas da tarde pra dizer que hoje não vai receber. Exato. Não, cara, recebeu, já foda. viu que falta. Eu acho assim, ó, recebeu uma cotação, viu que falta informação, viu que não dá pra atender o prazo, já responde na hora pro cara. Tu salva o teu tempo, salva o do cara e tá todo mundo em paz que você vai fazer o melhor com a informação que você recebeu, mas às vezes você não vai conseguir atender o... E assim, às vezes tu ganha ponto nisso, né, cara? Sim. Cara, aí é o sucesso do cliente, os comerciais geralmente os mais novos, né? Novos de carreira, no caso, eles têm um pouco de receio, um pouco de medo de, às vezes, não debater, mas discutir com o cliente alguns pontos. Né? Falar uma coisa que então, não vai deixar exemplo, o cliente feliz. Entendeu? Tem medo do cliente. Porque o cliente ali, sempre tem razão, né, Cassiano? Cassiano.vidal Cassiano, o cliente sempre tem a razão. Pode botar 24 horas. Como é que é? AS.group. É ruim esse meio, hein? Eu vou te falar, hein? É ruim. BR de Brasil. Hífen. AS de Asia Shipping Group, que é grupo inglês.com. Você me perdoa, mas é ruim esse meio de vocês. Só não é pior que o meu da Keppel, né, Duda? Sabe como é que era? Era jonas.keppelsingmarinebr.com. Nossa, era muito ruim esse e-mail, cara. E aí, pra passar pra pessoa. Um abraço pra... KEPPELSNGMARNA. Eu não esqueço até hoje de soletrar. Tanto que a gente tinha que soletrar essa... Até que uma vez o e-mail não foi recebido porque a pessoa colocou assim, o e-mail. KEPPEL. Ela escreveu L. Nossa, que parênteses gigante eu fiz aqui agora. Nossa. Mas acontecia muito isso. E pior era explicar pra gringo, né? KEPPE. Não, esse foi o pior e-mail de todos os tempos que eu tive, assim. Nossa senhora, disparado. Enfim, voltando ao assunto. Poderia ser @asiashipping.com.br. Mudar tudo agora também a gente vai discutir, né? O domínio da... Um abraço pra quem fez. Não, mas assim... Não é querer, longe de mim, querer me gabar, né? Temos aqui empresas grandes, multinacionais, empresas em ascensão, mas o nosso domínio ele é assim porque temos escritórios em diferentes países. Então, por exemplo, o nosso é BR, o pessoal dos Estados Unidos é US, China é CN, etc e tal, e AS Group, porque não vamos botar Asia Shipping Group, né? Sim. Sim. AS Group. Tá. Entendido. Tudo bem, tá? Legal. Tá bom agora? Aceito pacificado, na foi? época que eu tava na MSC era @msc.com. Era o sobrenome, @msc.com. E era F. Ponto ou era Felipe? Não, Felipe.matos. Tá. Nome Eu conheci um pessoal da MSC que era F. Matos. O da UWL no começo era assim. Quando eu entrei, pelo menos, era todos os nomes. Era B, por exemplo, o meu era B. Aí o meu vira um inferno pra soletrar também. Porque é Eschelmeyer. Eschelmeyer é foda, né? B. Eschelmeyer, aí o nosso é Chip UWL.
Tipo, chip de chip, né, galera? E UWL. Aí eu fico lá, ECH, E de elefante, C, arroba, aí, chip, S de sapo, H de homem. Bota a música da Xuxa atrás. Aí era mais fácil pedir Ela do cliente. começa a Qual é o teu? soletrar Vou o te mandar um telefone e o teste. pessoal já pega os um atrás. Às Me vezes- dá um E! Não, às vezes eu tô muito, eu falo assim, cara, eu não vou soletrar isso aqui hoje. Passa teu e-mail aí que eu te mando um oi, e aí a gente... É, mas é que nem o shipping, né? O shipping às vezes vai falar, vai soletrar, SH, blá blá. E depois do tempo shopping, só que com I. Pronto. Ah, já meti essa também. Quanto tempo seria economizado no comércio exterior se os e-mails fossem fáceis, né? Sim. Bom, that's it. Tudo Tá, bem. vamos voltar pro Ok. tema, né? Ficou triste? Cara, que parente. Fomos longe, hein? Nós fomos longe. Mas enfim, informar o e-mail correto pra pedir a cotação é importante, né? Senão Também, não recebe, né? também. Isso é importante. Não, isso é muito importante. Isso é Porque estamos rindo, mas acontece. Porra, acontece, cara. Ei, mas hoje tem muita cotação pelo WhatsApp. Ai, gente, assim, ó, então Ah, eu e vou qual a fazer opinião de outro vocês pedido. sobre pedir cotação via Ah. WhatsApp? Deixa a Bárbara Um falar, áudio. depois eu falo. Um áudio. É. Ó, seguinte, eu preciso de uma cotação, tantos pallets, ó. O primeiro pallet tem 20 quilos, o segundo pallet, imagina, não. 153 pallets. Tá, É, eu particularmente sou muito a favor do WhatsApp. Eu acho que é uma ferramenta que agiliza. Veio pra gente ficar, né? Pra caramba, veio pra ficar, não tem... Veio pra ficar, né? Simplesmente depois da pandemia, né? Porque assim, nós fomos forçados, como empresas, a entrar pro WhatsApp corporativamente, em todos os níveis da empresa, né? Principalmente a partir do Covid. Mas eu acho assim, ó, só não pode virar bagunça, entendeu? Do tipo, manda informação picada no WhatsApp, aí, manda uma cotação. Aí o pior do e-mail China-Brasil é o WhatsApp China-Brasil. Tipo assim, cota aí pra mim, por favor, China-Brasil. Aí você fica lá. Oi, tudo bem? Tá, mas qual que é o por direito? Não, depois eu te informo. Porque daí a pessoa fica mandando informação de picada. Daqui a pouco ela fala assim, um container de 40. Aí daqui a pouco ela volta, né? Mercadoria é tal. Então assim, o WhatsApp é legal, mas tem que ser organizado. E aí eu acho que vai de cada empresa, assim. Eu, particularmente, a minha forma de organização é e-mail. Ponto. Então, se o cliente me manda pelo WhatsApp, eu geralmente peço, você pode passar uma linha pra mim com as informações? Se eu já vejo que não funciona, ou se eu conheço o meu proletariado e vejo que não rola, aí eu me mando um e-mail. Eu cato a informação dele e me mando um e-mail. Só que daí ele vai seguir a ordem do que foi pedido ali, né? Mas essa é a minha opinião. Funciona, mas tem que ter organização. Pessoal, Meu Deus, chega. Lá vem. pode mandar no WhatsApp, pode vir picado que a gente vai dar um jeito. Eu vou deixar o celular dele na descrição do grupo. Não, mas brincadeira, vai ser gente, top. Mas essa questão de informação picada, ela é complicada mesmo. Isso daí isso pode ser no WhatsApp, pode ser no e-mail, pode ser qualquer coisa. Porque assim, o mais importante da solicitação da cotação, na realidade, que eu acho que a informação nunca é demais. Nunca é demais. E quanto mais informação você passar, menor a chance da gente voltar perguntando alguma coisa, ou melhor, menor a chance da gente voltar com a resposta dos valores já mais rápido, com a cotação de fato mais rápido. Não é porque a gente não quer, é porque assim, recebemos a solicitação de cotação. Vamos supor que a gente vai fazer a mesma coisa com o transportador, armador, companhia aérea, transportadora rodoviária, seguro, enfim, o que for. Vamos pegar a informação que vocês nos passaram e vamos passar para eles. Eles vão voltar pedindo informação. E aí a gente vai voltar para vocês pedindo informação. Porque, dependendo da informação que está faltando, eles não conseguem cotar. Sim. Então, uma carga com controle de temperatura, seja no reefer, que ela comentou, ou no aéreo, por exemplo, cota para mim, carga tal, origem tal, destino tal, valor mercadoria tal, packing list aqui, carga com controle de temperatura. Isso não ajuda. Na realidade, isso só deixa o que está acontecendo aqui, né? Qual que é a temperatura? Porque se eu passar para o armador ou para a companhia aérea, eles vão perguntar qual que é o range, qual que é a temperatura que tem que ficar. Eu entendo que quanto mais frio, mais caro fique, né? Mais energia elétrica necessária, não é nem só isso, a questão do produto também. Porque se Estraga, a gente né? seta numa temperatura diferente daquilo que estraga. Perdeu. E a validade também é importante. Verdade. Shelf life. Shelf life. Como é que é? A shelf life. É o tempo, a vida do produto, né? É tempo de vida, né? Que fala. Quando a gente fala de um dos produtos. Tem outro nome pra isso em português. Validade? Validade do produto. Mas aí Validade assim, do produto. validade do produto. E isso também... As traduções literais, né? E quando a gente fala de temperatura, a gente pensa no mais, né? Por exemplo, assim, vai derreter, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Não é só isso. Na realidade, por exemplo, no transporte aéreo, cara, se a tua carga tem que ficar de 2 a 8, que é uma temperatura baixa,
Imagine que ela tá indo no porão do avião onde não é pressurizado, vai. Só fazer uma... Cara, lá em cima tá menos 60 graus. Vai estragar a tua carga? Ela congela? Depois vai chegar, por exemplo, no Brasil, no verão, ali em São Paulo, 40 graus, aí mais o asfalto ali que tá passando o carro toda hora, não sei o que, tá 100 graus, vai derreter e vai estragar. Então, assim, a temperatura não é só porque a gente... eu, pessoalmente, né, falando, pensava muito em temperatura de precisa deixá-la geladinha, e na verdade não é isso. Às vezes tem que deixar um pouco dentro daquele range mesmo para não congelar, para não estragar e assim por diante. Então esse é importante. Se a carga tem controle de temperatura, diga qual é o range que ela tem que ficar. Esse é importantíssimo. Quando é farma, então bem complexo. Farmácia nisso, né? Aí É muito importante. muito mais detalhe, né? Nossa, mas eu peguei mais coisa tipo eletrônica. Eu nunca informei um range assim. Será que já tem uma coisa... Não, daí é a carga que precisa de controle mesmo. Só se ela tipo for... farma. Só se ela Ela precisa precisa. mesmo. Ou aí o que acontece? Ou não tem um padrão, tipo, o porão do avião sempre vai estar o menos 60 na hora de voar ou não tem um controle? Não. Por exemplo, o avião passageiro mesmo, né? Ele vai estar pressurizado, então tá tranquilo. Do avião cargueiro aí... Senão as lembrancinhas congelam tudo, né? Dependendo do avião cargueiro, né? Idade da aeronave, etc e tal, pode acontecer que ele venha na temperatura ambiente, né? No caso. Mas informação nunca é demais, como eu falei. E eu ia falar alguma coisa que não era mentira que eu esqueci. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Mais alguma particularidade no marítimo, no aéreo, assim, na hora de pedir cotação? O que vocês conseguem lembrar? Frete, seguro internacional, então se você vai precisar do seguro internacional, por favor, informar o valor da sua mercadoria. Antes do embarque, né? E antes do embarque, né? Vamos avisar que é antes do embarque. Não, na verdade, então vamos começar. Primeiro, se você precisar do seguro internacional... E antes do sinistro também, é bom. Avisa antes, avisa na cotação, né? E aí, se precisar, avisa o valor da sua mercadoria. Carga embarcou, mas eu precisava do seguro. E vocês têm experiência com rodoviário? Pra falar de algumas particularidades na hora de cotar um rodoviário? Que eu realmente não tinha muita experiência no transporte aqui no Vem Brasil. no caminhão, né? Quando eles Vem em caminhão, né? Vem rodando, né? Bom. Obrigado. Quando não passa o endereço, só passa a cidade. Isso É. City Limits, assim, sabe? Tipo, bem... City Limits, aí pega, tipo, passa Nova York. Eu tinha um amigo meu que eu cotava, ele falou assim, cara, pelo menos me dá o CEP que já ajuda. Só o CEP já dá uma ajudada? Já Dependendo, Zip Code, né? Dependendo da cidade, sim, né? Por exemplo, Itajaí tem um CEP por rua, né? Tem cidade que é pequena que é um CEP pra cidade inteira. Então, E principalmente por quê? Porque vai depender se naquela rua, por exemplo, passa o caminhão. Porque às vezes tem ruas que são muito estreitas. Então, se você tá cotando, sei lá, uma carga projeto e tu não passa exatamente o endereço, cara, às vezes o caminhão ele realmente não consegue chegar naquela localidade. Então, tem que mover. Então, de fato, o endereço certinho é muito importante. Às vezes tem que fazer rua, né? Uma que eu tive problema, que é uma dica importante, é assim, toma cuidado na hora de tu pesquisar no Google onde é que é o endereço. Porque o que aconteceu comigo uma vez, era na mesma cidade, era uma cidade grande, só que eu peguei o endereço do escritório, o armazém era outro lugar. Sim. É isso nos Estados Unidos. Aí chega um container na frente. Chegou não. Nos Estados Unidos é muito importante, por exemplo, vou solicitar uma cotação Ex-Works dos Estados Unidos. Tem que ter todas as informações dos dados de coleta, o endereço de coleta, no caso, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, depois que aconteceu o atentado de 11 de setembro, existe um controle muito mais rigoroso sobre tudo, né? E na carga não é diferente. Então, por exemplo, lá a TSA, que é quem regulamenta toda a questão de segurança nos Estados Unidos, ela cadastra todos os exportadores dos Estados Unidos no seu sistema para dizer se ele é conhecido ou desconhecido. Sim. O que muda isso para a logística, por exemplo, no aéreo? Um exportador que é desconhecido, ele não embarca em avião passageiro. Porque se alguma coisa acontecer, vai morrer só o piloto e o copiloto, né? Não vai matar 300 pessoas. Né? Então, assim, é um exemplo de logística e é na informação. E pega muito nessa questão, porque às vezes... não, o shipper é non. Beleza, o shipper é non. Aí vamos lá, cotamos em avião passageiro, fecha. Depois vai pegar realmente vai entrar em contato com o exportador. Tá, tudo certo, beleza. Onde é que coleta? É nesse endereço tal. Não, esse endereço é o nosso escritório. Nosso armazém fica no endereço tal. Aí você vai checar aquele lugar, é desconhecido.
volta tudo. Então Então começa tudo de novo, cota de novo. Tá, e como é que Aí ele faz o pra cliente deixar vai de dizer- ser desconhecido? Ele tem que investir em marketing? Não, é só... Contratar em voice content, Sim, né? sim. É só mandar e-mail pra Jonas Vieira. Olha aí. Vai, esse é o seu Jonas, momento, em voice Jonas. content. Yes, agora é comigo aqui. Mas é um cadastro na TSA. E assim, uma letra que você cadastra diferente, vamos dizer, botou em caps e botou não sei o que, já na hora de checar, tanto é que quando as pessoas vão fazer a consulta, ela nunca coloca, quando dá unknown, né, quando dá desconhecido, ela não coloca só uma vez, ela vai tentando, por exemplo, em vez de Jonas Vieira, aí vai botar J Vieira. Aí não deu, aí vai botar Jonas V. Vai tentando outras coisas até ver se aparece algum, aí se não aparecer, de fato, volta pro cliente e fala, o exportador é desconhecido, por conta disso, a TSA regulamenta assim, aí faz toda a explicação, e aí assim, tem que voar em avião cargueiro, vai ter que mudar o aeroporto de vez em quando, o frete é mais caro, blá, 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 blá. Então tem toda essa questão de, por conta de não ter nome do exportador, então Jonas Vieira, lá, digo, a empresa, né? Não, mas nos Estados Unidos é Jonas Vieira. É isso. Então tem que ter todas as informações para completar no sistema. Se não tiver, aí não consegue. Então Legal, não consegue fazer a consulta. Estados Unidos é importante também falar bem do estado, né? Sempre confirma. Claro que se mandar o endereço completo vai ter o estado, né? Às vezes manda só o nome da cidade. Só que os Estados Unidos ele tem um poder de criatividade que ele tem o mesmo nome de cidade em todos os estados. Ah, é verdade. Eu já reparei isso também, cara. Aí você É tipo procura... Rua Marcílio Dias. Rua Getúlio Vargas. Tem em todas as 7 cidades. de setembro. Ou um time 7 de setembro. um time Avenida de 7 de futebol, setembro. Avenida 7 de setembro. Um time de futebol chamado Ipiranga. Tem em todas as cidades também. Tá, isso eu não sabia. Porque daí eu lembro muito da época que eu fazia booking e botava lá no intro o nomezinho da cidade dos Estados Unidos e aparecia aquela lista embaixo, assim, ó. Aí eu falava, puta que pariu, pra onde é que o cara vai mandar agora, né? Aí volta caçando informação. Então o estado, mesmo que for rampa, muito importante, galera. Rampa? Se não for entrega no door, né? Na porta. Na doca. Se for entregue na rampa, na linha ferroviária lá, eu não sei falar o nome. Na estação. Tá muito assim. internacional, internacional, né? Luciana Gimenez, né? A gente fala rampa. É alemoa, né? Mas é na rampa, né, galera? Rampa. E aí, então, o estado sempre muito importante também quando a gente vai falando dos Estados Unidos. Porque senão a carga vai para outro lugar e ela acontece. O que vocês acham melhor pra receber, tipo, cotação de frete? Tipo, descrito no Fechamento. Caramba, Fato. tá foda. Vocês preferem descrito assim, tipo, no corpo do e-mail ou com uma tabelinha? O que vocês acham mais fácil? Que dê pra selecionar pra copiar colar? O que vocês Não, acham melhor? sempre descrito. Já que dê pra receber copiar tudo em colar. inglês? Tipo, esses detalhes assim. É uma coisa que, pô, isso aqui facilitou. Ou, Cara, eu gosto de informação clean, velho. Eu não gosto, por exemplo, de receber tabela com o negócio em amarelo, outro em vermelho. Eu gosto, sei lá, origem, destino, Incoterm, valor da carga, produto, NCM às vezes, peso, volume, dimensão, quantidade e tal. Sim. Mas não, tipo, numa tabela. Se vem a informação toda certinha ali e tal, toda completa, beleza. POL, 2 pontos. POD, 2 pontos. É assim. usar as siglas do Comex é bom, né? Não, mas é verdade. Não, Gigi, só nesse formato clean, né? Que ele falou, tipo, não precisa de muito. E eu acredito também que é importante a gente receber contexto se tiver. Então, tô mandando essa carga pra uma feira, tô mandando essa carga... É pra fazer uma pausa? Não. Não, Tá. continua. Então, tô mandando essa... Cerveja, né? É isso aí. Vai lá. Então, se você tá mandando essa carga pra uma feira, se é sensível ao tempo, né? Porque a gente também não vai adivinhar essa informação. E ela é muito importante na hora da gente fazer um booking e ver certinho a questão logística. Então, quando tiver contexto da mercadoria, sempre informe. Imagina que vocês têm que jogar no esse- sistema de vocês, né? Fique mais fácil, né? Selecionar Porque e tal, né? eu já tive uma carga que tava vindo pra uma... Faz muito tempo. Tava vindo pra uma feira. Era uma empresa ali de Blumenau. Só que a gente não tinha essa informação. A gente só recebeu a informação. Era um LCL ainda. Nossa. E aí, na hora de desovar, ficou presa por conta do mercante de uma outra carga que tava naquela consolidada. Nossa. A gente só ficou sabendo que tava vindo pra uma feira nesse momento. Então, assim, olha o risco de uma carga que tá vindo pra uma feira num LCL, chegando tão em cima do prazo como tava chegando, porque no LCL tu tá dividindo com outros e, assim, aquilo não tá no seu controle. Isso é importante, né? Descrever a mercadoria. Tu não precisa dar a descrição que tu vai usar na DI, né? Na do INPE, cara. Mas fala, stand pra feira.
já bastava, né? Uhum. Tipo, aí tu já olha, peraí, então é pra uma Opa, tem que feira? ser Uma diferente, feira. Quando é tal. que essa feira vai acontecer, né? A gente já se alerta, né, de E alguma você coisa. consegue oferecer, às vezes, uma outra opção. Cara, Uhum. olha, por mais que eles podem Dado até o não risco, seguir, né? Mas você fala assim, olha, dado o risco e o tempo que tu tem, talvez valha tu seguir no aéreo nisso aqui. né? Ou um FCL mesmo, né? Tipo, pra não... Ou um full, exatamente. full, né? aham. Então isso Verdade. também é importante. É legal, uma descriçãozinha é bom, né? Não mata E ninguém. tem alguns clientes, às vezes, que mesmo com Incoterm, por exemplo, é um FOB. Mas eu vou pagar o frete na origem, entendeu? Uhum. Às vezes, mas assim, não sei, vamos dizer assim, como que dentro de uma indústria, como é que funciona isso, né, especificamente. É que tem esses Frankenstein aí, cara. Mas tem mesmo. tem algumas situações assim que, mesmo com Incoterm, né, vou pagar na origem, é FOB, mas vou pagar na origem. Uhum. E aí tem que falar porque isso vai mudar todo o curso da operação depois, né? É Como é que, que você vai setar os é que documentos. tipo assim, é FOB, mas eu vou pagar a parte X-Works, mas é porque assim, ele já tá jogando, o exportador, no caso, numa importação, o exportador já tá jogando a responsabilidade pro importador, né? Tipo, é isso, é foda isso. Os Frankenstein, assim, de certa forma, eu tenho que fazer um podcast sobre Incoterms, aí vai ser complicado. Mas é que Vai ser prolongado. esses detalhezinhos dá pra mexer, né? Tem alguns detalhezinhos que dá pra mexer sem descaracterizar o Incoterm em si, né? Sim. É loucura. Dá pra fazer, por exemplo, um FCA ou um FOB que o exportador fecha com o mesmo agente para fazer a coleta, por exemplo. Uhum. E fazer o transporte da carga. Isso é bem comum, né? Uhum. Então, o exportador vai fazer, isso aqui é FCA Xangai. Beleza. Aí, na hora de mandar a instrução, o exportador, vocês vêm coletar? Quanto que é e tal? Daí já fecha meio que um X-Works, vamos dizer assim, só que daí separa por pagamento e tá tudo ok, tá certo? Também dá. Boa. Informação, a gente precisa de informação, né? Pra trabalhar. Basicamente isso. Ainda mais quando tu vai começar com um importador que você nunca trabalhou antes, e aí se o cara não é experiente também, o que é muito comum da gente aqui, às vezes o cara nunca forneceu, nunca exportou pro Brasil, ou nunca se relacionou com um exportador brasileiro, cara. Uhum. Normalmente dá algum problema, né? No começo, geralmente, a gente sempre fala, né? O óbvio precisa ser dito, né? Verdade. Uhum. Ele sempre precisa ser dito. O pallet tem que vir carimbado. Ai, que dó, dá muita dó, né? dá um nervoso, Devolver né? o container inteiro com uma pecinha de madeira dentro. Isso que, pelo menos, não faz muito tempo evoluiu essa legislação, A gente né? tinha falou da outra vez da destruição, né? Em Viracopos agora também eles estão fazendo exportação. Mas é só lá, por enquanto ainda, Por enquanto né? só em VCP. É. Até consegue fazer em outros aeroportos, mas aí é muito mais conversa com companhia e tal. Tem que vir com eles, blá, blá. Aí, caro pra caramba e tal. Sim. Mas, enfim, tá melhorando. O quanto é custoso, ou digamos assim, desgastante para a empresa, digamos, ficar cotando e não fechar? Porque assim, uma coisa é quando o cliente passa feedback, beleza, segue a vida, mas e quando o cliente fica usando vocês, digamos, para cotação e nunca fecha nada? Porque assim, dá trabalho, né? Dá trabalho, tem que entrar em contato com a origem, com o outro lado, levantar informações. Tipo assim, só pra dar uma noção pro pessoal, tipo assim, não, obviamente que eu não quero números, né? Não vamos entrar em detalhes sensíveis, mas assim, o quanto que, digamos, isso incomoda? Eu acho... Tipo, tem um limite, assim, como é que, Não, assim, como é que vocês veem dentro isso? do agenciamento de carga, eu acho que tá... Eu acho que eu não fiz às bem vezes a pergunta. Às vezes é tão comum dentro do agenciamento de carga que tu acaba fazendo, né? Pelo menos eu não tenho um número assim exato, né? Aham. Mas claro que como vendas, aí tu tem a tua métrica de analisar e falar, poxa, a gente tá tanto tempo cotando para esse cliente, o que que é? É valor? Não, é um relacionamento? É alguma coisa específica, entendeu? Então, assim, faz essa análise, né? Mas não é algo assim, tá só cotando. Sou muito daquela crença de que em um momento vai fechar, né? Mas também, tu também tem aquele limite de, não vou ficar um ano inteiro sem fazer uma análise disso. Pois é. Mas e quando o cliente não passa feedback, assim, de por que não fechou contigo? É foda, né? Isso é bravo. Eu acho uma sacanagem. Nem que seja, sei lá, uma semana depois, mas que em algum momento passe, né, cara? Alguns têm muita política de compliance, né? Eles justificam que a gente não tem essa política, a gente fecha pelo melhor e foi, né? Mas, claro que nós como pessoa, né? Nem como empresa, a gente fica um pouco assim, reflexivo,
né? Vamos colocar dessa forma. Reflexivo. Ficamos Bom. reflexivos, né? Ficou bem educada a sua. Gostei. Um dia eu vou ser maduro assim, cara. Eu prometo. É uma palavra gentil pra puta. Ficamos reflexivos. Mas assim, tu acaba ficando tão acostumado que, cara, segue, entendeu? Não dá pra levar isso pro pessoal, né? E, vamos pro próximo. Não deu esse, vamos pro próximo. Eu sou muito desse perfil, assim, sabe? E é isso, eu acho que a gente tem que metrificar, tem que saber o quanto de tempo a gente tá despendendo em cima disso, porque de fato, às vezes você vai estar 1 ano, 2 anos e o cara realmente ele só tá usando essa tarifa, né? Isso. É isso que a gente tem que começar a identificar, quando é que o cara tá jogando. E agora, eu pode parecer meio utópico, mas eu acredito que a gente pode transformar para daqui a pouco chegar num ambiente de mais cooperação do que a gente ficar usando o frete do outro para fazer leilão no mercado e renegociar, justamente em respeito ao trabalho daquela empresa, né, ao tempo que é despendido. Então, acho que a gente entender também que tem cliente que faz isso e tem cliente que descaradamente faz isso. O cara, às vezes, não te dá feedback, nem te atende, mas continua lá te mandando a cotação. E aí é uma análise muito particular da empresa, né? Putz, eu tô tendo um retorno com isso aqui, poxa, eu tô despendendo tempo X, cotando, né? E não vira. Putz, será que eu podia estar colocando essa energia em outro lugar? Então a gente acaba fazendo uma análise. Eu acho triste a gente dizer que é verdade o que você falou, é uma prática do nosso mercado, e aí por isso que a gente, tipo, já não dá muita bola, a gente não fica muito chateado, porque é uma coisa que acontece, então a gente meio que banalizou, tipo, todo mundo vai pedir cotação, sabe Deus vai fechar, né? Vamos tentar fazer um follow-up ali pra ver se a gente recebe um feedback, mas eu gostaria muito de ver, assim, o momento que a gente não faça esse jogo, sabe? Usar... perfeito. E às vezes, assim, a Next foi lá e mandou uma tarifa melhor, de fato. Seu serviço é bom, sua tarifa é melhor, mas daí tu pega e começa a usar essa tarifa daí pra brincar com os outros players no mercado também, sabe? Isso, querendo ou não, ele acaba com o nosso mercado. Muito. Então, além do que você falou de você não declarar mercadoria perigosa, não usar documentação, né? Isso acaba com o comércio internacional. E esse jogo também de tarifas e cotações, eu penso também que ele prejudica bastante todos nós, né? Toda a cadeia logística. Então... Pra ti pode mandar quantas cotações quiser, né? Então, já sei. Não precisa nem falar, só repetir, né? Volta, corta, bota de novo. Não, mas assim, gente, eu concordo totalmente. Eu também tenho um adendo a mais, que a gente sabe. A gente sabe quando o cara só cota. A gente sabe que quando o cliente usa o nosso frete como moeda de troca, que a gente chama, né? Sim, sim. A gente sabe quando a gente sabe quando um bid é carta marcada. A gente sabe. Às vezes o vendedor não sabe, o suporte não sabe, mas as pessoas da empresa que já estão ali fazendo aquilo há mais tempo, têm outras experiências parecidas, isso acaba casca, né? A gente vai sabendo dar direção para tudo. E tem um outro ponto que é muito grave, na realidade, que daqui a pouco a empresa começa a entender que aquele cara só cota. E aí começa a não dar tanto valor às cotações, por mais que elas sejam cargas reais às vezes, mas a gente fica, esse só cota não fecha. E o pior de tudo é quando isso passa para os nossos parceiros, sejam eles agentes na origem ou armadores e companhias aéreas. Por quê? Vamos supor num mundo onde eu sou uma empresa, um agente de carga e eu só tenho um cliente. Tá? E esse meu cliente, ele não fecha comigo. Mas ele tem muita cotação. E ele cota. E eu vou toda a cotação friamente confiando que ele vai fechar. E eu coto com todas elas, com as companhias aéreas, com os armadores, com quem for, com o meu agente na origem, etc e tal. E eu coto. O meu agente, o meu armador, o meu não, né? Sim. Não tem armador. O armador, a companhia aérea, toda a cadeia que está me dando suporte, também vai saber que eu sou uma empresa que eu só coto. Isso aí. Então, isso que você faz, que está nos assistindo, de ficar leiloando, cotando, cara, pode ser bom para ti, porque tu está economizando $50 aqui, $100 ali, etc e tal. Show de bola. Mostrando para o teu diretor que tu está reduzindo custos, que o bid antigo era tanto e agora ficou tanto. Mas, no fundo, além da gente saber, a gente também não vai queimar o nosso bigode com armador, com companhia aérea, porque a gente sabe que você só vai cotar. Então acho que é meio que
é um xadrez, né? Aham. Lógico que até chegar a essa parte da gente saber que você só cota e não fecha, vai uma análise. É 1 ano, 2 anos, Isso depende aí. de quanto for, né? Então, é importante a gente também E hoje- desmistificar essa questão de que o agente de carga é só uma empresa que vai passar frete. Isso, A ela é uma gente fonte analisa- eterna de... É. Ah, e outra coisa, Vai tá? chegar um momento que vão demitir. Sim, e outra coisa, assim, não precisa nem usar tecnologia de mercado pra gente saber quando realmente tá a carta marcada. Cara, cara, o mercado comercial é um ovo, todo mundo se conhece, velho. Não é difícil descobrir, cara. Sim. Não é difícil. Mas Às vezes, cara, usando a tecnologia, o perfil do cliente, tu já consegue tu já identificar. consegue. Não, e assim, tipo assim, a empresa, cara, tipo assim, o Cassiano não sabe com quem que aquela empresa tá fechando e tal. Mas aí uma hora vai conversa com um de vocês, algum outro da área do agenciamento de carga, e o outro sabe. E aí conta pro Cassiano. E assim vai a fofoca, cara. A fofoca, no caso, é uma informação realmente real, né? Exato. Então, E E é aí isso se que eu queima. falo quando acaba com o mercado, sabe? Junta tudo isso, assim, porque a gente como agente de carga acaba perdendo credibilidade, porque daí aí digamos que tem um outro cliente de uma mercadoria com um perfil muito parecido e realmente tu vai fechar aquilo. Aí tu chega pro armador, chega pra companhia, eles vão olhar e falar, porra, tudo de novo com essa palhaçada aqui, né? E até vou acabar puxando, mas uma das questões que o pessoal trouxe hoje qual que era a pergunta? Desculpa. é de... Se tivesse uma coisa pra falar, como Pra é que é? falar pros clientes, Como é que é? aqui uma casa com essa questão das cotações, né? Até Leandro Jucá, muito obrigado pela cooperação nesse. Ele falou assim, se ele pudesse mandar real pro cliente, seria nos casos em que ele solicita um target tirado da imaginação dele, que na verdade não é a tarifa do concorrente, é simplesmente um budget que ele tem para fazer a operação e que ele jogou, né? Para ver se ele consegue maximizar a margem do produto. E aí, volta nesse jogo. Então, vai até ficar um pouco repetitivo, que é justamente o que a gente está falando. Às vezes é brincar com a tarifa do concorrente, mas às vezes é brincar com uma tarifa que você criou e aí você cria um caos maior ainda, porque essa tarifa simplesmente não existe no mercado. Tem. E aí você vem com aquela sua cara e fala pro seu provedor de serviço, não, mas o meu cliente falou que tem. E fica todo mundo se indagando, mas de onde é que surgiu isso, né? E fica todo mundo tentando... É uma fake news. É a fake news Uma fake da news. cotação, isso Aham. mesmo, né? E aí acostuma o mercado a fazer dessa forma. E o que vai acontecer daqui a pouco, que é o que acontece hoje em dia já, há muito tempo. O mercado tá $1.000, o cliente está contando, ele é um cliente bastante assediado, vamos dizer assim, tem O bastante... target dele é $400. Não é nem o target, é um outro agente, um outro parceiro dele que em vez de mandar 1.000, que é o nível do mercado, ele tá mandando 600. E ele não tem. E não embarca também, né? Não, Se fechar assim, aí é outra... A gente tá falando de como isso joga o mercado para baixo, tudo. Uhum. né? Ah, é legal, o cara tá baixando frete, eu vou pagar menos, etc e tal. Pô, mas assim, vamos desconfiar um pouco, né? Se tu tem 3 parceiros, eu sempre falo, é legal o cliente trabalhar só comigo? Pô, é legal. Pô, eu tenho 100% da carga do cara. Dá até um orgulho, né? Eu faço 100% do volume desse cliente. Mas assim, se ele trabalha com 2 ou 3, não tá errado. Na realidade é muito bom, Tem que ter uma pequena principalmente equipe. pra Tem que ele. ter- Tem que ter uma pequena equipe. Porque aí ele tem um nivelamento, né? Uhum. E assim ele vai fazendo. Agora, se você tem 3 e um deles mandou uma diferença muito gritante, cara, Tem algo errado. E às vezes é algo errado na cotação. Às vezes o cara não viu um detalhe na cotação que faz toda a diferença. muito difícil. Ah, Mas acontece. acontece. Mas pode acontecer. Tu acha que cara. as pessoas são muito boas, Jonas? Cara, se Vamos enganar. você não pensar isso aí, tá louco, cara. Eu vou ficar muito Gente, triste, velho. Eu vou contar, só vou fazer um parênteses aqui Tu também. que tá muito azedo, cara. Tá muito triste, tá muito... Em um tempo passado, aconteceu uma situação de uma empresa na qual eu trabalho, ou trabalhava, vocês que vão tentar adivinhar, mas era, enfim, um cliente, um exportador muito grande, nacional, se eu falar o nome todo mundo vai saber, e era uma operação DDP, Estados Unidos, e foi vendido para o cliente, ele pediu DDP, nós vendemos DDP, e beleza, cara, por 2 a 3 bons meses, essa carga foi operada, eram embarques semanais, né, carregamentos semanais de grandes volumes. E no fim das contas, né, o frete, na verdade, que foi vendido não era um frete DDP para o cliente. Que beleza. Então, ele era um frete porto a porto com talvez uma gordurinha ali para pagar um despacho, uma licença de importação lá nos Estados Unidos. E claro, né, na hora que a conta veio, só que assim,
foi feito, acreditamos muito que foi feito consciente essa venda, né? Para tentar capturar o cliente e talvez, de alguma forma, a pessoa queria não revelar isso para a empresa. Só que, gente, uma hora vem, né? Uma Sim. hora essa informação vem. Na hora a conta É verdade, vem, cara. A Vem. conta chega. A questão é que a conta chega. Então é isso que eu não consigo entender também. Você que fica vendendo gato por lebre aí, fazendo umas contas mirabolantes, né? No próprio agenciamento de carga, porque tem muita gente que faz isso. Pô, vendeu lá 30 dias de free time pro cara, comprou 10. Comprou 10 dias, sabe Esse que não cliente vai. É bom, vai devolver antes Não, mesmo. nós vamos negociar. Gente, pelo amor de Deus. Vai um fazer prejuízo uma pra conta companhia. de juros, né, cara? Sem falar em questão de free time, vamos É. fazer conta de juros. Então eu digo assim, ó. O cara tem... Desculpa te Não, pode cortar. falar. O cara tem 30 dias de prazo, 60 dias de prazo. E, pô, os caras... E todo mundo tem que dar 30 dias de prazo, 60 dias de prazo. Pô, se tu vai mandar no net, não é que tu não tá ganhando dinheiro. Tu tá perdendo dinheiro. Porque tu tá subsidiando essa operação por 30, 60 dias e isso custa pra tua empresa. Né? Então vai fazer só um cálculo de juros. Só isso. Aí, pelo menos isso tem que servir de informação. Ele tem que ir embutido no valor, no custo dessa operação, né? Então, o meu custo para, então, carregar esse cliente que quer um crédito de 30 dias, por exemplo, é esse, né? Considerando o juro junto. Uma vez a gente teve um caso de um... O cliente chegou e falou assim, dá pra parcelar o frete? Aí a gente falou, não dá pra parcelar o frete. Ele, então tá, eu vou pagar à vista. Quanto desconto me dá? O desconto é que você não vai pagar tão caro, né? Porque eu tenho que fazer essa minha conta. Isso é o básico. Um cara que sabe realmente vender, ele vai ver tudo que envolve o processo. Às vezes não é o vendedor. Às vezes é o cara que tá, o gerente da filial, o gerente do produto, que vai fazer uma conta pra ele Não dá pra fazer um carnê, não? Pra e explicar que tem que ter X pra cobrir back-office, pra cobrir papel da impressora, que Sim. for. Então tem que ter aquele valor mínimo. E, cara, é conta. Tem que fazer conta. Entende? E também a questão do mercado, e, Jonas, vamos falar, né, hoje 55, 60% das importações China, né? Então, a gente, se a gente pegar Fonte. se a gente pegar Águas do Rio São China não, Ásia, né? Ásia. 55, 60%. Das importações é a Ásia, né? Então, o próprio mercado, os fornecedores, os armadores e tudo mais, já não é o frete é muito volátil, né? De um para outro e tal. Então acaba acontecendo muito de ter isso, às vezes meu concorrente oferece uma tarifa com um armador que não tem espaço, entendeu? Uhum. Só que o cliente, ele faz a comparação, ele quer um serviço premium, entendeu? Nossa, já me deu- Pagando por uma low trouxe umas cost. coisas Então, ruins Traumas. A pergunta que tu fez ontem, Como é que é o Jonas, nome do teu psicólogo? pro cara. Lá no Meeting Comex, um abraço pro pessoal do Meeting Comex, tava excelente o evento. A pergunta que ele fez foi, como é que a gente vem... enfim, era uma palestra lá de inovação frugaz, né? Que aprendi. Frugal, 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 que isso. aprendi, Não né? aprendeu, Pelo jeito não né? aprendi Pelo tanto, né? Não, foi bem legal. É, frugal. E a pessoa misturou fugaz com frugal. Mas enfim. E aí, enfim, tem lá, se vocês não sabem, depois pesquisa, mas a pergunta do Jonas mais ou menos era, né? Como é que a gente faz isso na área de serviços? Porque na nossa área, basicamente, o cara quer pagar o low cost com o serviço do premium. Né? É basicamente isso que as pessoas Comércio querem. exterior é Ou isso. trazendo É o pro- mínimo possível pelo melhor serviço Trazendo possível. pro Tupiniquim, né? Que é andar de Ferrari e pagando o preço do Fusca, né? Isso. Exatamente. Desculpa interromper, pode continuar. Pode continuar. não, então era mais isso aí que eu Aham. tinha pra comentar mesmo. Então, que acaba banalizando muito e incentiva mais, né? Então, Sim. Outra informação importante Eu também acho- quando pedir a cotação é falar quando você precisa que embarque, né? Isso. Sim. Isso é importante. Principalmente no aéreo, né? Eu acho que no marítimo também e tal. Mas no aéreo é duas informações super importantes. Quando é que a carga fica pronta e quando é que tu precisa da carga. É. Porque assim, não adianta tu só falar uma ou outra. Né? Principalmente assim, não, mas eu avisei lá no início da cotação que eu precisava da carga no dia 30. Amigo, tu mandou a cotação no dia 2 e hoje é dia 28. E a carga ficou pronta ontem. Aham. É. Então, e tá assim, do outro lado do mundo. E facilita, né? Fala quando é que tu precisa embarcar, não quando é que tu precisa no lugar tal, né? Você não tem que ficar fazendo conta retroativa. Não, né? mas é um mais, saco, né? é mais interessante, do meu ponto de vista, saber quando que tu precisa da carga do que quando precisa embarcar. Porque, Eu achava que... não, Porque você vai calcular a rota, né? É rota, tem a serviço, rota também, transtime. verdade. Então, assim, a gente abre um leque de opções, né?
E aí vem uma venda muito mais profissional, na realidade, né? Isso aí. Ó, eu vou passar para todo mundo que a carga fica pronta dia tal e vai chegar dia tal. Se eu tenho um mínimo de noção das coisas, a primeira coisa que eu vou olhar quando abrir a cotação do meu concorrente, frequência de embarque, qual a data daquela frequência e qual o transit time. Eu não vou cotar uma carga urgente que eu preciso em 3 dias e considerar o meu agente de carga parceiro que me mandou 8, 10 dias de transit time. Eu já sei que não vai atender. Ou não vou considerar um cara que tem uma frequência semanal, que sai aos domingos e hoje é quinta-feira e eu preciso da carga para terça-feira que vem, porque não vai embarcar. Até eu coletar, aprovar o documento, vai voar no próximo domingo. Então, assim, são informações que elas complementam, vamos dizer assim, e também te dá para o cliente, né, poder de decisão além do custo. Eu acho que isso e aí faz o negócio ser muito mais profissional, é o meu ponto de vista. E não é às vezes falam assim, tu fala isso porque daí faz uma venda muito mais fácil, porque daí tu vai vender aquilo ali. Mas sabe qual que é o legal do negócio? Quando o cliente passa pra gente que ele precisa da carga no dia 20, geralmente ele tem uma margenzinha ali, tem uns 3, 4 dias. Sim. Mas às vezes ele não quer falar porque, né, ele tá na razão dele de que ele quer a carga um pouco antes, então segue a vida. E aí uma venda inteligente, que não é uma venda simples, ele vai passar aquilo que o cliente está passando, mas às vezes ele tem uma redução de custo ou ele tem um serviço um pouco melhor para passar, por uma diferença muito pequena, que vai subir 1, 2 dias a mais. E aí ele passa, tô te passando essa daqui que você pediu, mas eu também tô aproveitando, tô te passando essa opção aqui, que ela é 20% mais barata, e ela vai chegar aqui daqui a 2 dias. 2 dias a mais do que a outra. Se te atender, por acaso, segue cotação. Né? Então, é uma venda inteligente, né? Então, assim, você trabalha em cima da informação do cliente, que é o que ele pediu, mas você também faz uma venda a mais, porque às vezes ele tem uma margem, às vezes ele tem alguma coisa que ele pode retirar ali. Liberação em aeroportos diferentes, por exemplo. O cliente só trabalha com viracopos. Beleza, serviço de viracopos é 4, 5 dias. Aí eu tenho para Guarulhos com 1 dia transit time. Mas eu só trabalho com VCP porque libera mais rápido. Pô, mas aí tu vai demorar 3 dias para liberar em Guarulhos? Não. Então assim a gente consegue ir desmistificando a coisa e, por exemplo, o Estado de São Paulo é o mesmo benefício ICMS, então fica mais simples de se fazer esse tipo de negociação, né? Vendas inteligentes. Acho que isso faz diferença. Informações inteligentes para vendas inteligentes. E o que vocês já... Abraço, Nauto. Tá, ok. O que vocês já repararam, assim, que chamou a atenção de vocês positivamente por parte dos clientes que, digamos, facilitou esse trabalho de cotação, assim, alguma coisa que eles fizeram que falou, poxa, que legal que tu fez desse jeito, informou isso, facilitou meu lado. Não trabalhamos com armador ou companhia aérea tal. Isso é legal, é? Isso é legal. Me perguntava às vezes isso antes de começar. Tu tem problema com algum armador? Eu falava todos, né? Mas eu tô já há um tempo aqui na área, então tá difícil. Zoeira, armador. Eu tinha um cliente que ele já mandava no começo da cotação, assim, ó. Não cotar... Xangai, Itajaí... Mas a primeira mensagem já era pra não cotar fulano. Isso aí. Isso é legal, isso ajuda. Tô devendo emoji pra essa turma aí. Não vão liberar minha cara. Não vão liberar enquanto eu não pagar salto aqui, então não embarque essa turma aí, não. Que isso. Eu acho que quando manda foto da mercadoria, eu gosto também, dependendo do tipo de embarque. Também pra gente ter uma noção do que é o produto, mandar. Quando é uma carga muito grande, né? Um projeto, alguma coisa assim. É legal. O próprio armador e companhia aérea pede pra entender como que vai ser amarrada isso dentro da aeronave, já manda etc antes. e tal. Então ele já pede pra ter uma noção básica. Isso. Breakbook a gente vai ter que fazer um episódio só pra isso, né? Que aí entra centro de gravidade, legal, tudo isso, né? Que é massa pra caramba. Tem que fazer outro episódio só pra isso. Algo mais, assim, que os clientes fazem que vocês acham que ajuda? Quando ele coloca lá a estimativa, eu acho legal. Quando, né, sim. as outras questões real, ali e tal. Carga real e estimativa, né? Isso é legal. Eu Porque acho assim, legal. a estimativa é estimativa, lógico, a gente não vai tirar um número do nada, né? Mas tá lá no título do e-mail, estimativa, carga aérea ou marítima, lá. Cara, estudo de viabilidade, eles chamam também. A gente já tem um feeling, já tem uma noção do que tá acontecendo. Então, vai lá,
Ah, é tanto, parará, deu. Aí Usa sim. alguma outra cotação muito similar, né? Pra... Isso. Isso, porque isso. você É às de uma vezes origem consegue ser mais corriqueira. rápido, né? Uhum. Ah, isso é legal. É mais por questão de agilidade mesmo, né? Isso. Acho que facilita. E aí, claro, quando você tem uma carga que é firme, se porventura você tem um target, também acho bacana. Tipo assim, já Isso. facilita pra nós, já manda o seu target, ninguém perde tempo, porque senão depois fica vai e volta, né? Então, acho que o target, sempre que possível ser informado, Target real, né? um target real, isso. Muito bem observado, Felipe. Um target real. É o target, não é quanto você quer pagar. Isso, existe uma diferença bem grande. Eu sempre falava, quando me pediam um target, eu quero o mais próximo possível de zero. Né? Nossa, E na entrevista de emprego eu falava o contrário, eu quero o mais longe possível de zero. Né? Nos O- dois casos não funcionava. O mais engraçado era no início da pandemia, ali, os primeiros meses, ou até, um ano depois, que o cliente não era tão corriqueiro nas importações, e ele pedia um frete, a gente cotava, daí ele falava, não, mas eu tenho aqui um valor de tanto. Daí a gente fica, cara... Não tem. Nesse então, momento não da sei. até vida, não engraçado, tem. né? truco, tu disse 6. Né? Como é que é e tal, qual que é a rota, etc e tal, transtime, a validade do embarque, a validade da tarifa. Né? 2018. Não, mas eu fiz esse embarque em janeiro de 2020 e eu paguei tanto. Ah, sei, isso aconteceu bastante. Tá, entendi. Agora tudo faz sentido agora. Entendi. Isso aconteceu. Então, assim, Valida essa vamos- cotação aqui de janeiro de 2020 pra então, mim, por assim, favor, manda de novo, né? Vamos fechar. Atualiza ela. Eu vou bater a tarifa, vamos fechar, mas eu vou embarcar daqui a uns 8 anos. Teve um cliente que perguntou, mas e se a gente fechar nessa tarifa agora embaixo, baixa? E aí tem alguma forma da gente garantir ela pro futuro? Eu falei, infelizmente não dá, né? A gente gostaria, como disse o cara, né? Quer fazer um hedge de frete, né? Quem tiver a previsão do frete, né? A pergunta de $1 milhão, mas não rola, né? Mas de positivo, que mais, assim, por parte Eu acho do que é legal cliente? também quando vai fazer cotação de bid ou tabela de frete e tal, passar, a gente sabe que é estimado e tal, mas o forecast, né, a volumetria, Ah, sim. a real, ou a mais próxima dela possível. Ah, isso é bem comum, assim. O primeiro contato que a gente de carga faz com algum fornecedor que dá espaço e tal é perguntar qual que é o volume mensal. Não, mas eu né? digo assim, quando vai fazer a cotação, né, Uhum. vamos cotar um bid e tal. Aí é bid mesmo. Aí, né? vou cotar um bid, Tantos meu quilos. volume é 10 mil containers no ano, entendeu? Aí tu vai lá, tem um site roxo, com branco. Que não patrocina esse programa. Que a gente bota lá e a gente vê que os 10 mil nele, na verdade, é 400. Sim. Então, assim, é o que eu falei lá do a gente sabe, né? Lá atrás Uhum. eu falei da gente sabe e tal. Então é importante. E falar por rota, né? Eu ia falar isso, por Isso, pares isso, de isso. portos, né? Ou aeroportos. Justamente, porque às vezes o cara manda, sei lá, 7 combinações de origem e destino e fala, ó, meu volume total 200. Tá. Quanto de onde pra onde, né? A gente precisa saber dessa informação também. Então, só o total do seu volume como empresa, pra nós, a gente não consegue trabalhar, né? Às vezes eu acho que é importante também e é bom, por exemplo, assim, pega o que tu fez no último ano e tem lá a tua expectativa de o que vai acontecer esse ano. Que a gente não sabe ao certo, né? Eu tenho uma expectativa de crescimento de 15% acima do volume do ano passado. Mas é uma expectativa. Então, sabe, já fica... Mas também não vale botar uma expectativa de crescimento de 500%, né? Então, só tá vendendo droga. Excelente. Fechou, gente? Fechou. Fechou. Mais alguma coisa? Eu acho que eu tenho. Deixa eu só ver se eu tenho mais algum recado sincero pra vocês. Aproveitando então, você que está aí nos ouvindo, se você tivesse que dar um recado para os seus clientes sobre cotação de frete, coloca aí nos comentários. Tem nos comentários do YouTube, tem nos comentários também no Spotify Que e legal. nas nossas redes sociais também, na publicação do podcast. Ó, o Jucá comentou a mesma coisa do Cassiano ali, que a gente acaba estressando toda a cadeia logística quando a gente fica nessa brincadeira de vai e vem de fretes, né? E o Isair Becker mandou a real. A minha real seria: você precisa de mim. Gostei como eu começou. A risada Sincero, dela antes de sincero. ler foi muito boa. É que ele mandou em caixa alta lá. Você precisa de mim. Você precisa de mim. E a minha empresa, ela pode salvar, decolar ou arruinar o seu negócio. Então, por favor, vamos nos respeitar. Porque ele trouxe antes, na verdade, a questão da confiabilidade, né? Entre o cliente e a gente. E que precisa existir. Tanto do agente para o cliente, quanto do cliente para o agente. E uma coisa que ele coloca que ele tem percebido muito legal, assim, que tem melhorado muito o relacionamento, é justamente esses casos onde a gente manda a real para o cliente, né? Antes tinha muito isso do cliente ficar doído, de...
Você não se esforça. Eu sempre tenho razão, vocês não estão fazendo. Acelera o navio, você que não quer, né? Então, assim. E eu acredito que isso é o poder da informação. Então, quanto mais informação o cliente tiver e souber do nosso lado também, quando a gente jogar aberto, às vezes você vai ter que jogar aberto com questão de rentabilidade também do seu processo. Porque, assim, gente, o agente de carga não é uma instituição filantrópica. Ok? Todos de acordo. Então, a gente também precisa, como o Cassiano colocou, pagar a impressora, pagar toda a equipe do back-office. Todo mundo está fazendo um trabalho para aquilo acontecer, né? Então, a gente falar disso com mais transparência também vai ajudar todo mundo. E que mais aqui? Como é que é o nome dele? Desculpa. Esse aqui foi o Isair Becker. Isair, eu acho que você tava bem amargurado quando essa pergunta veio, cara. Gente, Tamo mas num ele momento- contou uma história muito engraçada aqui de fatos bizarros. Enfim, pelo jeito, um tempo atrás, mas aconteceu que piratas roubaram um navio lá, né? Ah. Uhum. E aí me parece que... Sequestraram o navio, sequestraram. Sequestraram. Aí parece que uma pessoa marcou uma reunião porque ela estava indignada e ela queria entender como que um navio poderia ter sido parado por bolas de canhão. Bolas de Caralho! É o Jack Sparrow! Nossa. Aí ele coloca assim, eu juro, piratas. Nós rimos muito porque ela achou que o pirata ainda era esse tipo de pirata Assim, que era, roubava. pirata. o barco pirata do Balneário Camboriú ali, né? Isso mesmo. Um show e tudo. Mas a gente teve um caso aqui também que eu contei em outro podcast do avião que teve que fazer um pouso de emergência por manutenção. E aí, lembra que eu Lembro. contei? Não podia tirar a carga dentro do aeroporto, dentro do avião, na realidade, enquanto não se solucionasse o problema. Reparo. E o cliente surtou. Como é que vocês não conseguem tirar minha carga dentro do avião? Eu vou comprar uma passagem para ir para lá, vocês vão pagar, eu vou lá dentro, vou tirar e blá, blá, blá. Então, foi um fato... Brasileiro surtado fato- é preso em aeroporto Foi internacional. um fato Notícia, tão, né? tão legal, assim, tipo, né? Diferente, que eu imprimi o e-mail e deixei na parede do lado do meu computador. Todo dia que eu chegava, eu lia. Que eu fiquei incrédulo. Tanto é que eu tô falando dessa história um ano depois. Aham. Né? Então- Não passou ainda, né? Não, Cara, que eu lembro dessa. essa aí foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Cara, como é que bola tu de não canhão tira? É pra matar. Cara. Não, a bola de canhão eu Bola de achei... canhão foi legal, né? Ele tá até hoje reflexivo. O pirata deve ter se sentido um merda, né? Porra! Aí, ó, pra Gente, quem, essa é a pra Maria quem Eduarda acha... que tá nos bastidores, tá aqui só agora. Ela falou essa voz Ah, é. além, né? Não, Do nada, né? Do nada. Hoje o Nicolas tá E pra quem trabalhando. acha que não sabia, porque isso às vezes pode ser novidade pras pessoas, que piratas ainda sequestram navios, então você pode assistir Captain Phillips. Captain Phillips, Tá o é. quê? Phillips. Deve estar no Netflix? Deve estar na Netflix. Não Tem do sei. Pirate Bay Talvez. também, que é pirataria. Lá, é bem legal, né? Eu particularmente sou fãzaço É muito bom. daquele filme. Não, Pra entender como é que O isso pior funciona. profissional de logística internacional é o Tom Hanks, né? Tom Hanks. Captain Phillips, can you Não, hear me? o Capitão Phillips, né? Deu merda. Aí ele foi lá, o náufrago. Ele trabalhava onde? Trabalhava onde? E tem- Tava trabalhando no avião também, fazendo entrega. Não, Deu e tem merda. tem o do aeroporto E o do também. aeroporto também. Tinha carga lá também. Cara, esse Olha bicho só. tá Contrata envolvido esse em cara. logística, é Nossa, bucha. Ele ganhou o prêmio de pior colaborador. Pior colaborador logístico Aham. do cinema. Já a gente, né, no nosso e-mail, Cassiano Vidal, nós estamos contratando um piloto da nossa empresa que vai acelerar os aviões, que chegue mais rápido, né, o Maverick, ele tá vindo aí nos próximos dias. Ah, pronto. Pronto. Meu Deus. Cara, Fake news. meu Deus, tá. Eu vou encerrar esse projeto. Ó, e eu só vou fazer um último agradecimento à Vanessa Luca, que é do Aéreo, colaborou bastante também. Ela trouxe bastante coisa que a gente comentou sobre Do aéreo, né? carga Isso do aéreo, perigosa, IATA, né? Informar as medidas da maneira correta. E ela até colocou assim que a gente entende que volte e meia os clientes estão na correria. No entanto, essa correria pode ocasionar muito prejuízo e perda de tempo lá no futuro, né? Se não tiver uma calminha ali pra fazer certo, vai É. perder mais tempo ainda, né? Por mais que esteja na correria, né? Mas Então só- feito, gente. Muito obrigado até aqui. Pessoal, o que vocês acharam do episódio? Comenta, curta e compartilha. Manda pra alguém, cara. Faz o episódio de mais longe pra gente. Se inscreve no YouTube, se inscreve no Spotify. Isso é muito importante pra gente. Que podcast é complicado fazer ele mais longe. É um trabalho bem
orgânico, tá? Então, dá esse suporte pra gente, comenta, a gente precisa também desse feedback também. Lembra de dar aquelas estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast, isso ajuda bastante. 5 estrelas, não menos que isso, senão não precisa ir lá também, eu não faço questão. Tá? É pra ajudar, tá? Se tem algum problema com o podcast, manda e-mail pra mim, que aí eu leio com calma e vejo onde é que dá pra melhorar, tá bom? Então, é isso, trabalhos encerrados. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. tchau. Tchau.